Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Anice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 6 do livro Cabocla. Mas, antes de eu começar o áudio, vamos continuar com aquela energia maravilhosa de troca, de gratidão. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Deixando seu like, comentando, eu adoro responder o comentário de cada um de vocês, compartilhando. Gente, vamos dar uma forcinha, compartilhe o canal, os áudios, me ajude a fazer o canal crescer novamente. Ele deu uma paradinha, como vocês já sabem, mas eu conto com a colaboração de vocês, certo? Então vamos indicar o canal, as suas redes sociais, me dê essa forcinha, eu fico imensamente agradecida. Se vocês quiserem me apoiar também, você pode se tornar um membro clicando no botãozinho aqui de baixo, seja membro, ou no botãozinho valeu, certo? Antes de eu começar o áudio, vou deixar um breve resumo do capítulo anterior. Jussara vai morar com seu filho Manu e começa a trabalhar fazendo comida para os que estão no hospital. Aprendeu a fazer sopas e sucos. Depois de algum tempo, foi visitar o quilombo onde estavam seus filhos e conheceu sua netinha, filha de Toby, que havia nascido no quilombo. Também foi visitar a fazenda. Lá, viu que a situação estava muito mais precária do que antes. O capataz havia deixado os cachorros do lado de fora e os escravos não podiam mais ir à latrina à noite, tendo que usar a latrina interna. O cheiro era insuportável dentro da senzala. Depois de algum tempo, Jussara voltou à fazenda e viu que as coisas haviam mudado. O senhor e a sinhá tinham voltado da França e já não tinham mais os cães. Os feitores haviam sido mandados embora. Desmancharam a senzala e os escravos foram morar nas casas dos empregados e passaram a ajudar os senhores a melhorar a situação da fazenda, já que estes haviam sido roubados pelo capataz, mas tudo estava bem melhor do que antes. E Jussara se sentiu agradecida. Agora que vocês relembraram, vamos para o capítulo 6. Na enfermaria. Gostava muito de ir à escola, estudava com muita dedicação, maravilhada com tudo o que estava acontecendo. Aprendi a ler e a escrever com facilidade, porque em encarnações anteriores o fazia corretamente, como também sabia bastante do Evangelho e da Bíblia. Sabia, sei. Pensei, agora é o momento de viver o que reaprendo. A escola era simples, com muitas salas de aula. Éramos separados pelo grau de conhecimento. Ali tive noção de tudo, conhecimentos gerais, morais e evangélicos. Os professores eram atenciosos, prestativos, e eu me esforçava para compreender tudo, ou melhor, colocar em prática o que aprendia no meu dia a dia. E o meu trabalho dava-me boas oportunidades para vivenciá-los. Fiz muita amizade com os companheiros da escola. Conversávamos muito, trocando opiniões, querendo conhecer mais e viver de acordo com o que aprendíamos. Estudei por anos naquele local, até estar apta a frequentar outras escolas. Mas parei de estudar, optei por outra tarefa. Lembro-me com alegria dos anos em que estudei naquela escola, dos momentos felizes que ali passei. Nossa casa era muito agradável, com vários quartos, que eram cantinhos particulares de cada um. Manu tinha o seu, eu o meu, e conosco moravam mais 6 amigos, 4 senhoras e 2 rapazes. Cuidei do jardim por muito tempo. Este estava sempre na responsabilidade de um de nós, de preferência dos recém-chegados, por ser tarefa fácil e prazerosa. Cada um tinha em casa um a fazer para que nosso lar fosse agradável e ordeiro. Tornamo-nos tão amigos que passamos a ser uma família, e um tinha o prazer de ajudar, orientar o outro. Tornei-me muito amiga de Eleonor,
uma senhora que foi sinhá de muitos escravos. Ela era bondosa, mas o esposo não. Foi cruel para com as pessoas que o cercavam, como os escravos. Ela sofreu muito com ele e até recebeu agressões por defender os escravos. Preocupo-me muito com meu esposo. Ele está no umbral e sofre demais. Eleonor se queixava sempre. Eleonor, consolava-a, seu esposo um dia acabará por entender sua situação. Pedirá perdão, arrependido, e terá o socorro. A escravidão nos traz muitos sofrimentos. Negros encarnados sofrem muito por serem escravos. Desencarnados, temos visto os feitores e senhores sofrendo, e negros que não perdoaram. Se a abolição acontecer, creio que muitos problemas serão solucionados. Manu, que estava conosco, sorriu com seu modo amável. Convidado por nós a dar sua opinião, o fez nos ensinando. Todos os períodos que a Terra passou e passa nos são úteis, e não é a escravidão a vilã de todos os nossos problemas. Quem não quer perdoar não o faz nem por atos graves e nem pelos mais amenos. Como também aqueles que querem fazer maldade sempre acham como fazê-la. E se agora são cruéis com os escravos, é porque a escravidão fez parte de suas vidas. Países que não têm escravidão têm os mesmos problemas e dificuldades. Verdade? Indagou Eleonor. Tem os mesmos números de crimes, abusos, estupros, enfim, as mesmas ações erradas. As causas são inúmeras para os mesmos tipos de erros. Mesmo depois de anos que a escravidão for banida no Brasil, teremos, como agora, muitos imprudentes vagando, sofrendo, odiando, e o umbral com muitos moradores. Enquanto o homem não resolver trocar seus vícios por virtudes, aprender a amar e exemplificar os ensinos de Jesus, haverá sofrimentos. Mas não maldiga a escravidão. Está sendo um período de muito aprendizado, mas será uma marca em nossa bendita pátria. Uma marca dolorosa que ficará por muito tempo causando tristes consequências. Para alguns, incluo-me nestes, foi um aprendizado abençoado, ocasião de reparação em que aprendi a perdoar e a amar. Para outros, o remorso será como chaga viva a doer por anos. Muitos aprenderam a trabalhar, obrigados a servir, passando a amar todas as formas de ser úteis. Mas há também ódios que demorarão séculos para ser amenizados, gerando muitas obsessões, mas acabaremos nos amando como irmãos que somos. Eleonor estava sempre tendo notícias do esposo. Depois de muito tempo, com a ajuda de Manu, minha amiga teve permissão de socorrer o esposo no umbral, e ele ficou por anos na enfermaria do hospital, até que pôde reencarnar, esquecendo e assim ficando livre do remorso que o atormentava. Para muitos, a reencarnação é um bendito refrigério, porque esquecemos tudo e temos a oportunidade de recomeçar novamente. Como fiquei contente quando, recebida pelo orientador do hospital, ele me disse gentilmente: Cabocla, você trabalhará conosco 6 horas por dia. Irá cuidar da ala feminina da enfermaria 4. Lá estão as desencarnadas que vagaram tempo por entre os encarnados e no umbral. Tiveram seus momentos difíceis de colheita da imprudente plantação que fizeram quando estiveram no corpo físico. Agora, aqui conosco, tentamos auxiliá-las do melhor modo possível. Dividia bem meu horário e tinha bastante tempo para o lazer, que passava com colegas ou na terra, com meus filhos e amigos. Sempre fazia meu trabalho com ânimo e quase sempre voltava para casa cansada, mas, após um suco ou um caldo, ia descansar e me refazia rapidamente. A necessidade de alimentar-se ou não varia de acordo com o aprendizado de cada um. Quem já aprendeu a se revitalizar, a retirar energia do meio ambiente pela absorção dos princípios vitais da atmosfera, certamente não terá mais que se alimentar. Nota do espírito. Foi este um período em que me senti muito útil, em que, ao lidar diretamente com as pessoas, ao ter contato com grupos de desencarnados heterogêneos,
tive conhecimento da alma humana, aprendendo a lidar com muitas situações. Sempre me lembrei com carinho desses anos em que lá trabalhei, aprendendo a servir com amor. Todos os dias, ao entrar na enfermaria, cumprimentava-as sorrindo. Bom dia. Nem sempre recebia resposta. Ia de leito em leito, limpava-as, ajeitava-as. Algumas eu tinha que alimentar, a outras eu só servia os alimentos, falando de assuntos alegres, de Jesus. Algumas me escutavam, umas pareciam me ignorar. Outras, já se sentindo melhor, conversavam comigo, queixando-se ou falando do que as preocupava. Tia Ninha era jovem ainda, desencarnou aos 22 anos. Era uma mulata bonita, quando o senhorzinho, filho do dono da fazenda em que ela morava, veio da capital, onde estudou, e se engraçou com ela. Como tia Ninha não queria nada com ele, o senhorzinho vendeu seu companheiro e seus 2 filhos. Revoltada, louca de ódio, aceitou ser amante dele, esperando a oportunidade de se vingar. Ela veio no 7º encontro. Conseguiu se apossar de um punhal dele e o golpeou no pescoço, matando-o. Depois tentou se suicidar, cortando os pulsos. Mas não morreu. Foi socorrida por uma negra que os atou, estacando o sangue. Foi presa pelos feitores, levada para uma cela, um local fechado por grades onde ficavam presos os escravos rebeldes. Os senhores foram para a cidade enterrar o filho, e ela ficou aguardando o castigo, que deveria ser terrível. Ficou passiva. Havia se vingado. Os senhores demoraram na cidade, e os feitores a estruparam. Ela se arrependeu de ter tentado suicídio, mas não de ter matado. Estava grávida, e após ter sido violentada, abortou, desencarnando por hemorragia. Sofreu muito revoltada por anos no umbral, até que aos poucos foi abrandando seu ódio, reconheceu seu erro e pôde ser socorrida. Ela sofreu mais por odiar e não perdoar. Conversava muito com ela, animava-a, queria que entendesse que a vida não era só infelicidades. Acho, cabocla, suspirou tristinha, que não entendi o que a vida quis me ensinar. Na encarnação anterior a esta, fui um senhor que judiou muito dos escravos, separando famílias como forma de castigo, e nesta não aprendi a lição, mas quero aprender. Tia Ninha consolava-a. Ninguém precisa aprender sofrendo. Ânimo. Construa, ajude, repare seus erros com amor. Depois de algum tempo ali, teve alta e foi morar com seu pai, que era um orientador da colônia. Anos depois, veio despedir-se de mim. Cabocla, tive a bênção da reencarnação. Logo voltarei ao corpo físico. Serei abandonada por minha mãe. Irei para um orfanato. Espero que de órfão possa me tornar mãe de muitas crianças, que lá terão lar. Não quero ter filhos, mas sim ser mãe amorosa de muitos. Papai me ajudará daqui. Espero reparar meus erros com trabalho edificante. Só temo que, ao reencontrar antigos desafetos, o ódio ressurja. Quero aprender a amá-los. Sei que não é fácil. Aqui fazemos planos e no corpo físico muitas coisas podem mudar. Mas volto à matéria confiante. O amor cobre multidão de pecados, respondi. Anula erros. Ame, tia Ninha. Tenha esse sentimento forte dentro de você. Desejo que, ao encontrar seus desafetos, você possa amá-los como irmãos. Almejei a ela e a muitos que iam reencarnar que aproveitassem bem essa oportunidade maravilhosa que todos nós temos. Cabocla, estou cansada. Quando irei sair daqui? Reclamava sempre uma senhora exigindo atenção. Quero mais atendimento. Aqui não me tratam como mereço. A senhora está sendo tratada igual a todos, respondia. O que deseja dessa vez? Ir para o céu. Já fiquei muito aqui no purgatório. Não se iluda, dona Ana. Não existe céu como pensa, e aqui é um lugar de recuperação, explicava. Você mente como todos.
gritava ela. Existe o céu, e eu quero ir para lá. Mereço. Quando não conseguia, pela minha pouca experiência, resolver casos como esse, Dr. Antônio, médico que visitava todos os dias as enfermarias, conversava com elas, tentando resolver os conflitos de cada uma. Dona Ana, disse ele calmamente, espero que a senhora não se torne inconveniente. Não deve exigir, e sim ser grata a quem lhe auxilia. Já lhe dissemos como é o plano espiritual. Se fosse como pensava, não teria saído do umbral. Sua permanência lá seria eterna. A senhora deveria pensar no tempo em que esteve lá, no que sofreu, para dar valor ao que recebe. Esforce-se para melhorar e se tornar útil à comunidade que a abriga. Ela, assim como as outras, respeitava Dr. Antônio, que era bondoso, mas enérgico. Tratava todas com carinho e atenção, mas dizia sempre o que cada uma precisava ouvir, e nem sempre isso lhes era agradável, ou era o que queriam ouvir. Nosso médico impunha respeito até no jeito de olhar. Não quero me lembrar do tempo em que estive no inferno, respondeu Dona Ana. Foi terrível, e ainda bem que não é eterno. Mas por que nos ensinaram errado? Por que essa confusão? O senhor tem razão. Vou me esforçar para melhorar. Passava uns dias se esforçando, mas logo tinha uma recaída e tornava a fazer exigências. Como não queria ser útil, agia como se todos tivessem o dever de lhe servir, não queria fazer nada. Foi providenciada a sua reencarnação. No corpo físico teria um recomeço, uma nova oportunidade, em que as dificuldades, talvez, a despertassem para que progredisse. Vieram para a enfermaria, ao mesmo tempo, uma senhora que foi sinhá, dona de escravos, e uma negra que foi sua escrava. As duas tinham rancor uma da outra. A senhora, sinhá Rita, estava sempre reclamando. Confesso a você, cabocla, que aqui estou bem melhor que antes. Mas é injusta a minha situação. Você cuida de mim, mas deveria me dar mais atenção. Foi escrava, apesar de não ter sido negra. Não acho certo você cuidar de tantas aqui e de negras. Como aquela ali, a Rosa, que é muda. Não fala por motivos justos, a miserável. Aí passava mal, se sentia sufocada e sua crise permanecia por horas. Às vezes, só melhorava com o passe do Dr. Antônio. Sinhá Rita, da próxima vez só irei acudi-la após ter sofrido mais tempo, brincava o médico. Já sei, tive essa crise pelo meu rancor, disse ela. Mas como não ter, se Rosa foi a causa de tudo? A senhora não errou? Foi inocente? Por que não reconhece sua culpa? Perguntou o médico, olhando-a com firmeza. Bem, balbuciou ela. Sinhá Rita, não transfira a culpa a outrem. Assuma seus erros. Se esforce para perdoar e peça perdão. Senão, não poderá permanecer aqui. Não, por favor, pedia. Não quero voltar para o lugar horrível em que estava. Vou me esforçar, prometo. Perdão. Beijava a mão do Dr. Antônio. A negra Rosa não falava, embora o médico insistisse com ela que agora podia fazê-lo. Quando sinhá Rita falava dela, Rosa gesticulava com raiva e tentávamos acalmá-la. Dr. Antônio dizia sempre a ela: Rosa, irá falar quando não tiver mais rancor. Aproveitando que ele se afastou das duas, pedi que me explicasse algo que há tempo queria compreender. Dr. Antônio, às vezes não entendo. Para serem socorridas, prometeram perdoar e esquecer o rancor, mas basta lembrar o que lhes aconteceu que a raiva volta. Nosso médico sorriu, compreendendo minha curiosidade e me esclareceu. Isso acontece muito. Pensa que os socorristas que as acolheram não sabiam disso? Sim, eles têm esse conhecimento. Entretanto, por misericórdia, foram socorridas. Se tivessem realmente perdoado com esquecimento, não estariam aqui, nesse estado de necessitadas e sofrendo ainda.
embora menos que no umbral. Se estão aqui, precisando que as ajudem, é porque não compreenderam, ou não querem ainda passar de ajudadas a ajudantes. Não seria melhor separá-las?